Faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Bem-vindos ao canal 525 TV Minuano. Bem-vindas ao programa Resumindo, que vai tratar de assuntos de interesse público com a participação no estúdio da jornalista e mestre em comunicação Ana Paula Mejolaro. Em todo o Brasil, ao menos 28 milhões e 500 mil pessoas convivem com o crime organizado no bairro onde vivem. É o resultado assustador da pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira e encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os dados mostram que facções criminosas e milícias estão presentes atualmente na vizinhança de 19% do total de brasileiros com idade acima de 16 anos. Adolescentes, adultos. O foco do questionário foi analisar a percepção dos entrevistados a respeito do crime organizado, de roubos, agressões e golpes financeiros praticados em plataformas digitais, inclusive. Trago algumas das perguntas da pesquisa. A primeira: o local onde você mora sofreu com a presença explícita de facções criminosas ou milícias? Resposta: neste ano, 2025, 19% disseram sim. No ano passado, 2024, apenas 14% disseram sim, portanto, aumentou. Outra pergunta: há na sua cidade áreas utilizadas como cemitérios clandestinos? Em 2025, 12% disseram que sim. No ano passado, eram 8%. Aumentou. Convive em seu trajeto para casa, trabalho, escola, com áreas conhecidas como Cracolândia? Este ano, 19% disseram sim. No ano passado, eram 17%. Aumentou. O seu bairro tem oferta de serviços de vigilância privada por policiais de folga? Este ano, 21% disseram sim. No ano passado, eram 18%. Aumentou. De acordo com o Instituto de Pesquisa Datafolha, a presença de facções criminosas e milícias foi relatada com maior frequência em cidades com população superior a 500 mil habitantes, em capitais e, sobretudo, na região Nordeste, região de maior pobreza. Sabemos todos que, quando o Estado se afasta, outros assumem o poder. O espaço nunca fica vazio. E a segurança pública é um dos cenários mais graves e pesados que a população enfrenta. A manutenção da segurança pública é uma garantia que está na Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 trata da segurança pública, principalmente no artigo 144, que define segurança pública como um dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, deveria se manifestar sobre a pesquisa que revelou a insegurança de 28 milhões
e 500 mil brasileiros e brasileiras. Talvez o assunto, no entendimento de suas excelências, não renda manchetes, como muitos ministros gostam, mas parcela da população precisa de muito auxílio, de grande atenção e de proteção. O Supremo Tribunal Federal não pode se calar, nem se omitir quando o perigo bate à porta de tantos que estão sem defesa. Vamos voltar no tempo. Fatos do dia 16 de outubro. A 16 de outubro de 1923 foi fundada a Walt Disney Company, uma companhia multinacional norte-americana de mídia de massa, sediada em Burbank, estado da Califórnia. Aí está o Walt Disney. Em dezembro de 2017, após a compra da 21st Century Fox, a empresa Disney se tornou o maior conglomerado de mídia e entretenimento do planeta. Outro acontecimento. A 16 de outubro de 1946, 12 réus do julgamento de Nuremberg foram executados. O julgamento foi conduzido pelos aliados contra representantes da derrotada Alemanha nazista por planejarem e realizarem invasões a outros países da Europa e cometerem atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Entre as atrocidades, conspiração, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, assassinatos em massa e crimes de ódio. Quem disse isso? As nossas necessidades nos unem, mas as nossas opiniões nos separam. Quem disse isso? O escritor, filósofo e político brasileiro Mariano José Pereira da Fonseca, que viveu de 1773 a 1848 e tornou-se conhecido como Marquês de Maricá. As nossas necessidades nos unem, mas as nossas opiniões nos separam. Seja muito bem-vinda, Ana Paula Mediolaro, estrategista de comunicação e mentora de líderes, jornalista e mestre em comunicação, com mais de 20 anos de experiência em comunicação estratégica e educação. É uma referência nacional em comunicação empática, tema em grande ascensão no cenário global. Primeira pergunta que lhe faço, Ana Paula. A comunicação empática é uma estratégia, podemos chamar de invisível, que move os negócios? Com certeza ela é. Agradeço muito o convite para estar aqui e cumprimento, lógico, né, quem está nos acompanhando e quem vai nos acompanhar também no YouTube, né? Armando, sim, é uma estratégia invisível porque a comunicação é relacionamento e a gente está falando aqui de comunicação interpessoal, né? Porque a gente tem vários tipos de comunicação e a comunicação empática, ela é uma estratégia, sim, acaba sendo uma estratégia invisível nos negócios, porque até um tempo falar de empatia ou falar de comunicação empática parecia uma conversa com psicólogos. E hoje, né, há mais de 10 anos, empresas do mundo todo pesquisam, né, lógico, né, tendo como base ali a Business Over, o impacto da empatia no mundo dos negócios. E é uma estratégia invisível porque a gente não pega. A comunicação empática, a gente sente o impacto dela nos negócios. E hoje ela é uma estratégia e muito conversada em reuniões de direção. Como uma estratégia, por exemplo, nós temos empresas, e as pesquisas revelam isso, daqui a pouco a gente vai falar nesses números, muito preocupadas em usar as estratégias da empatia, estratégias da comunicação empática, só para conquistar o cliente, para fazer a venda.
Depois que conclui a venda, a empatia cessou. Então, não houve uma comunicação empática, estratégica, genuína dessa marca, dessa empresa com o consumidor. O que você diz aos seus clientes, grandes empresários, sobre o conceito da empatia? Como é que eles entendem a empatia? A empatia, a gente já quebrou o paradigma, né? E os estudiosos da neurociência nos ajudaram a compreender a empatia, porque no senso comum havia, né, o conceito, e se você colocar no Google, ali você vai encontrar o conceito de que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas a neurociência, né, nos apoiou, nós da comunicação, porque empatia não é isso. É humanamente impossível a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Cada um de nós é único, mesmo passando pelas mesmas experiências. Mas na sociedade a gente gosta de colocar as coisas nas caixinhas, né? Ou enquadrar, não, mas aquele grupo pensa assim, aquele grupo é assim, ou um é assim, o outro é a favor, o outro é contra, sempre em caixas. Mas a comunicação empática e principalmente a empatia, esse novo conceito, esse novo olhar com a ajuda da neurociência, é acolher com respeito o que o outro diz. Acolher. Acolher. E esse acolher não significa que eu tenha que concordar com o outro, não significa que eu tenho que argumentar para o outro concordar comigo, mas eu preciso ter sensibilidade de compreender. É uma comunicação, eu diria assim, que a gente volta à origem do processo de comunicação. É eu pensar na mensagem, pensar no meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou conversando, e construir a mensagem para que haja esse entendimento e pedir esse retorno dessa pessoa. E aqui é muito importante. A pessoa não precisa compreender, mas ela precisa estar na mesma página do que eu estou falando, do mesmo entendimento. Porque há muita confusão no mundo, porque todo mundo quer só dar discursos. Só está preocupado com a oratória, mas o bom orador tem que ser um bom, eu digo, né, escutador. Antes da gente falar, se expressar, preparar um discurso, nós precisamos escutar. Por exemplo, eu me preparei para estar aqui. Então, eu estudei, eu li, eu escutei, antes de poder estar aqui me comunicando, me expressando. E um outro detalhe muito importante, a gente fala de comunicação. Comunicar é com a outra pessoa, né? Diferente de um discurso que eu só vou falar. Nem sempre o discurso vai conectar. E a comunicação empática, a base, a necessidade, a essência é eu realmente construir relacionamentos. Como é difícil a comunicação com um funcionário quando se vai fazer um pedido, um conserto ou uma sugestão, e o funcionário do outro lado da mesa ou do balcão não tem a capacidade de nos ouvir. Então ele fica bitolado, não sai da sua bitola e nós ficamos explicando, não é assim, não é assim, mas ele fica aferrado ao conceito que a teoria lhe transmitiu. É que muitas vezes, né, e isso, por exemplo, num atendimento presencial, a questão vai ainda mais grave para o atendimento por telefone, e aí a gente está indo numa outra linha, né? Por exemplo, a questão da inteligência artificial que a gente falava, né, no programa, os chatbots, eu acho isso tudo muito importante. Toda tecnologia, ela tem que somar, mas quando ela torna o relacionamento com o cliente um problema, a empresa precisa reavaliar. Porque, primeiro, a gente tem lá um atendimento, muitas vezes você vai ligar para uma empresa, né? Aqui eu não vou fazer nome, mas você vai ligar para uma empresa, cai num WhatsApp, por exemplo. Você vai conversar com um robô.
E aí você pede um atendimento com uma pessoa. E aí você acredita, né, nesse segundo passo que vai melhorar. Mas essa pessoa que te atende, ela está com um script. Então, qualquer pergunta que fuja desse script, ela vai continuar respondendo. E eu já passei por isso inúmeras vezes. Ela vai continuar respondendo o que ela está programada, né? Eu digo, para responder, que ela foi treinada para responder. E aí muitas vezes eu digo, bom, você não pode me passar então para o seu supervisor? E aí, eu não tenho autorização para passar. E aí o cliente não tem empatia nem com o robô, nem com a inteligência artificial, não tem empatia nem com o atendimento no segundo passo humanizado, e aí ele fica refém. E esse ponto é muito importante porque as pesquisas demonstram que empresas que conseguem ter uma venda empática, construir um relacionamento, ter um pós-venda com a comunicação empática utilizada como uma estratégia de comunicação inteligente, consegue que esse cliente indique a empresa, recomende a empresa, recomende o serviço. Isso, 45, 46% desses clientes acabam retornando por indicação. Portanto, dá lucro. Com certeza. A boa educação, saber ouvir, saber indicar, isso dá lucro. Muito, tanto que nós temos impactos aí, uma seguradora global escutou consumidores, empatia, mais comunicação empática do que outros países no mundo. E o que a gente está encontrando no mercado, por exemplo, o empresário que está me escutando agora, a organização, seja empresa pública, privada, isso é uma mina de ouro. Porque você precisa desenvolver essas competências na sua equipe, né? Eu sempre digo assim, e eu tenho vários cases, por exemplo, tá? Eu falava recentemente com uma gestora de recursos humanos e ela me contou, ela relatou um fato de que ela precisava, ela tinha um colaborador que tinha todas as características técnicas para assumir uma promoção. E essa pessoa não aceitou a promoção porque entre as competências que ele precisava ser uma pessoa de bom relacionamento e um bom comunicador. E ele se sentia incapaz de poder gerenciar uma equipe e poder escalar dentro da empresa e ele recusou a promoção. Então, o quanto isso é urgente, porque a comunicação empática, assertiva, a escuta é algo que nós podemos capacitar, desenvolver, aprender. E isso para a empresa é um ativo, é uma estratégia invisível, mas que dá resultado. Esse é o canal 525, TV Minuano. Este é o programa Resumindo, que trata de um assunto poucas vezes referido, comportamento. E, para tanto, contamos no estúdio com a participação da jornalista e mestre em comunicação, Ana Paula Meggiolaro. Portanto, eu costumo dizer que a funcionária ou o funcionário que atende o telefone, eles representam o cartão de visitas, a porta de entrada. E muitas vezes uma solicitação não tem andamento, por quê? Porque essas pessoas ou não são pessoas, são robôs, ou sendo pessoas, não estão preparadas para tanto. Isso pode ser também transferido para o atendimento no balcão, em qualquer estabelecimento, seja comercial, uma loja, uma indústria. O caminho, então, é os empresários se perceberem que um bom clima de relacionamento entre a empresa e o cliente lhe favorece. Com certeza, porque as pessoas, de um modo geral, elas não têm uma consciência muito desenvolvida da comunicação. A forma que a gente fala impacta no outro. Por exemplo, a forma que eu estou falando gera emoção nas outras pessoas, que podem se identificar, que podem não se identificar, que podem simpatizar ou não. Então, você imagina, tá? Um líder que fala de uma forma rude ou grosseira para o seu time. E esse time está na linha de frente de atendimento ao consumidor.
como é que o senhor imagina que vai ser esse atendimento? Vai ser péssimo. Porque a pessoa, o que ela recebeu do líder não foi uma comunicação exemplo, foi uma comunicação ruim. E poucas pessoas conseguem discernir, ok, ele me tratou mal, mas eu não posso tratar mal o meu cliente, o meu consumidor. E o episódio do não estabelecimento de uma boa relação, acredito que muitos empresários ou desconheçam ou não deem importância. Ela repercute como se fossem ondas, porque quem foi mal atendido vai se encontrar com amigos no cafezinho, numa janta, numa conversa entre amigos e vai dizer, olha, eu fui mal atendido por essa empresa, não vou mais lá. E hoje a gente tem, Armando, antes do advento da internet, das redes sociais, ok, a gente era mal atendido num estabelecimento e você falava, sei lá, para 10, 20 pessoas, para as pessoas que você convivia ou amigos de amigos. Hoje, você está falando mal de uma marca para o mundo. Sim. Para o mundo, porque as pessoas gravam vídeos e colocam nas suas redes sociais e tem milhões de visualizações. E o impacto disso, como é que você vai gerenciar uma crise dessas nesse momento é completamente diferente de como a gente gerenciava uma crise há um tempo atrás, sem o advento das mídias sociais. Porque Sim. Antes, eu não digo que era mais fácil, mas o que nós fazíamos, né, num gerenciamento de crise? A gente tinha que posicionar, a gente tinha que ser honesto, a gente tinha que ser verdadeiro. Óbvio, é uma premissa básica, né, de todo empresário, de toda empresa, de toda organização, seja pública, privada. Mas a gente sempre, né, vinha com alguma ação social, vamos mudar o foco, vamos falar de algo positivo, vamos falar do bem que a empresa, vamos falar de como a empresa vai corrigir esse erro, esse equívoco que cometeu. Mas hoje é destruição e muitas vezes é destruição total de uma marca, é destruição total da imagem e reputação da pessoa. É muito comum o pretendente a fazer uma compra, contratar um serviço, ir à internet. Vamos ver o que estão dizendo. São declarações. As dezenas, as centenas. A consulta, né? Faz-se a consulta nesse sentido. Esse instrumento veio para o bem. Em outras circunstâncias, veio para o mal. Mas pode destruir uma empresa. Mas aí, todo problema que surge, ou toda crise que surge, é uma oportunidade. É uma oportunidade da gente, enquanto ser humano, ser melhor, das empresas serem melhor, das organizações serem melhor, das lideranças serem melhor. Então, o grande segredo, e não é porque é minha área, porque eu estudo, eu estou sempre lendo, sempre muito curiosa, mas a comunicação, ela está em tudo, porque muitas vezes a gente acha, é problema de gestão, ou é problema... Não, é problema de comunicação. Há muito tempo, eu acompanhei uma pesquisa que dizia, eu lembro do dado, porque foi um número que me chamou muito a atenção. 76% dos projetos dentro das organizações falhavam, ou paravam, ou nem chegavam na metade por falhas na comunicação. Interna. Agora estamos falando do relacionamento dentro da empresa, dentro da loja. As falhas. Porque o que acontece? E aqui a comunicação empática, ela vem com um desafio fantástico, porque, e principalmente na realidade, até do país que nós estamos vivendo hoje, porque é muito fácil eu exercer, praticar uma comunicação empática com quem concorda comigo, com quem eu gosto, ou com quem gosta, né, de mim. É uma conversa que flui. Agora, o grande desafio para os líderes, para as empresas, principalmente com tantas pessoas que pensam diferente, que vêm com valores diferentes, crenças diferentes, é com essas pessoas que nós precisamos realmente aprender a se comunicar com empatia. Portanto, a empatia hoje vira uma espécie de
tática de sobrevivência empresarial e também uma estratégia de crescimento, porque a empresa que não se relaciona bem, ela não vai crescer. Com certeza, porque e isso, né, Armando, eu venho trazendo, já faz uns 4, quase 5 anos, eu venho trazendo essas informações para o Brasil, porque isso é dado do mundo. Então, o que acontece? A empresa, e são dados comparativos com empresas que praticam a empatia de empresas que não praticam a empatia. A empresa, o líder que consegue se comunicar de forma empática com o seu time, ele consegue um time mais engajado, ele consegue um time mais comprometido, ele consegue mais lucro, porque aí vem essa relação, quando a equipe se comunica de forma harmônica, empática, ela também, a reboque, ela vai tratar o cliente da mesma forma. E já não estamos falando aqui só do ponto de vista de lucro do empresário, nós estamos falando de relacionamento, de comportamento e de construção de uma sociedade. Pode ser um pequeno município, pode ser um grande município, em que o turista, por exemplo, que vai a um hotel, utiliza o serviço de aplicativo ou de táxi, vai ao bar, vai ao restaurante, vai à livraria, vai ao teatro, ao cinema, a um ponto turístico. Quando há empatia daqueles que prestam esse serviço, cria-se um clima bom de convivência. Isso é bom. Como é bom isso acontece, né? Você tem exemplos de países que mais evoluíram nesse sentido? Exemplos de países eu não trouxe na pesquisa, mas eu trouxe em relação ao Brasil. Então vamos ver. Ao Brasil, 93% dos brasileiros dizem que uma empresa ela só é tão boa, ou eles classificam uma empresa se é boa ou ruim pelo atendimento. E atendimento é relacionamento, é comunicação. Estou nesse conjunto. Mas 93% é um número, ou seja, aqui é empresário, empreendedor, atendente. Ninguém gosta de ser maltratado. Lógico que não. A base do nosso relacionamento é o respeito, né? E empatia é algo que vem a reboque. E olha que coisa interessante, 64%, eu estou fazendo uma colinha aqui, 64% trocam de marca, olha, nós somos até resistentes, tá? Depois de 5 interações negativas. Nós ainda insistimos naquela marca, naquele produto ou naquele serviço 5 vezes. E aí, depois de 5 vezes sendo maltratados ou não respeitados, nós abandonamos a marca de vez. Então, as empresas aqui, ó, 64%. É uma pesquisa feita no Brasil, neste ano. E um último dado bem interessante, só para confirmar que eu já falei isso, né? 45% recomendam a marca ou o serviço, ou o município, né? Se foi uma visita turística, um restaurante, para outras pessoas. Então, pensa, quase 45% dos clientes, quando bem atendidos, bem acolhidos, eles recomendam, eles fazem questão de recomendar. Isso é um número muito impactante nos negócios. Sim. Que bom, né? Que esta informação que você está trazendo seja divulgada, seja compreendida, porque, repito, não há nada mais desconfortável, não há nada mais inconveniente do que o mau atendimento, né? A prestação de serviços. Muitas vezes as pessoas no caixa de um supermercado, infelizmente, há casos raros que acontecem, as pessoas estão... Certa vez eu ouvi, do lado estava um comprador e perguntou, eu fiquei até pouco... Fiquei triste pela moça, né, que estava atendendo com uma má vontade, e ele perguntou, você está trabalhando aqui certamente porque precisa do salário, mas você não gosta do que está fazendo, né? Você não foi treinada, e deu assim uma leve lição de como, mas ele apontou,
E a coitada da menina ficou, quase chorou, né? Ela percebeu, não era o local, jamais poderia, a empresa deveria ter percebido, né? Numa área, um supermercado de uma velocidade intensa de atendimento, com filas, as pessoas querem sair e a pessoa lenta, mal-humorada, o comprador fez uma pergunta, ela não deu bola, não respondeu. Então isso aí deprecia. É que muitas vezes, né, eu sempre trabalho, quando eu entro numa empresa, quando eu atendo um mentorado, eu nunca trabalho com a culpa, nunca achar culpados. Mas muitas vezes a responsabilidade ela não está na ponta de baixo. Ela está na forma como essa pessoa foi selecionada, ela está na forma como essa pessoa foi capacitada, porque muitas vezes ela nem instrução para o cargo que ela vai ocupar, ela recebe. Porque se a gente fala assim, eu escuto muito, né? Tem uma cliente, é uma empresária, ela diz assim, Ana, você é uma eterna otimista. Eu disse, não, mas eu acredito no ser humano, porque a gente tem possibilidade todos os dias de termos uma comunicação melhor. E quem empreende, empreende todos os dias, e todos os dias nós temos desafios e ninguém vive isolado. Então, o relacionamento humano sempre foi um desafio. Independe de geração, independe de ano, independe de década, sempre foi um desafio. E nós precisamos sim aprender a se comunicar com todas essas pessoas. E esse é o grande desafio no mundo dos negócios hoje. A Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul começou no sábado, dia 11, a segunda etapa de participação popular do Fórum Democrático. Até o dia 26 deste mês, os gaúchos poderão votar nas propostas apresentadas e selecionadas na plataforma digital de participação popular disponível, e aqui vou enunciar o site, gov.br/PactoRS25. Repito, gov.br/PactoRS25. Cada usuário poderá escolher até 10 propostas entre as disponíveis. A iniciativa é resultado da parceria entre o Fórum Democrático e a Secretaria Nacional de Participação Social da Presidência da República e integra o tema que norteia os trabalhos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul este ano. Pacto RS25. O crescimento sustentável é agora. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, tem reforçado o convite à participação popular. Nós estamos falando sobre comportamento, sobre efeito interno na empresa, efeito no relacionamento com clientes de qualquer estabelecimento. Ana Paula, vamos continuar. Existem alguns... Porque toda vez que recaem reclamações, a empresa acaba substituindo o funcionário. Isso tem um custo. Será que os empresários não percebem? Existe algum levantamento mostrando, algum país faz algum levantamento para mostrar quanto é que custa esta rotatividade? Gigante, e é assustador. Eu estou aqui na minha colinha para ver a quantidade de dólares. É absurdo, né? Essa mesma empresa que estuda o impacto da empatia no mundo dos negócios há mais de 10 anos, ela fez um levantamento da falta de empatia. Quanto custa a falta de empatia só no que tange a rotatividade, ou seja, a troca de colaboradores, a demissão e substituição desse colaborador? O número foi, agora, do ano passado, tá? De 180 bilhões de dólares. Incrível, inacreditável. Né? E aí a gente multiplica esse número, né, para ver quanto que está em reais, quase 6 reais, quase 6, né? Dólar tá. Então, assim, é um número assustador. E isso impacta em várias questões, porque a gente vê hoje, a gente escuta, teve crise de pânico, isso há alguns anos já, né? Crise de ansiedade,
burnout, baixa produtividade. Só que a forma com que os líderes conduzem, conversam com esse colaborador, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Um colaborador baixou a produtividade. Aí o líder chama ele, o que está acontecendo? Né? O tom de voz meio que repreensivo. Qual seria a forma mais adequada, né? Porque não tem certo ou errado, mas tem a forma mais adequada de abordagem. Eu percebi uma mudança no seu comportamento, percebo que você está mais cabisbaixo, triste, gostaria de te escutar, o que eu posso fazer, o que está acontecendo? Essa é a forma correta. Essa é a forma mais adequada, é escutar. Porque muitas vezes no corre-corre que a gente está, e muitas vezes correndo atrás de resultado, a gente esquece do humano. A gente esquece que a gente não está se relacionando com uma máquina. E até as máquinas cansam, né? Então, que dirá o humano? Muitas vezes, né, a gente está tão acelerado, e o líder também, porque o líder também recebe pressão, que ele esquece de como ele tem que conduzir essa conversa, esse relacionamento, para realmente ter confiança, né? Para ser inspiração para a equipe. E a forma que a gente se comunica é o grande segredo, é o grande ativo de uma empresa, de uma organização e de um líder, independente de qual área seja. Então, a forma com que eu me comunico, a forma com que eu trato as pessoas, a forma com que eu me relaciono, e isso em todas as áreas. Porque não é assim, a gente cansa, né? A gente escuta várias coisas. Na empresa é um doce de pessoa, empático, querido, mas em casa é ruim com a família. Ou vice-versa. Em casa é amoroso, mas na empresa não tem paciência. Não. Então, em algum desses lugares, a pessoa está sendo um personagem. Porque nós somos quem nós somos, na essência. Então, hoje a gente não tem, hoje, o que eu falo, há mais de 10 anos. E a rede social, eu vou ter uma imagem, da minha imagem pública, da minha imagem privada. Não. Nós somos quem somos, no público e no privado. Gostei muito, jornalista e mestre em comunicação, Ana Paula Migliolaro, quando você trouxe, com base em pesquisas, a informação de que o brasileiro, o consumidor brasileiro, utiliza a empatia como um fator de decisão para compra ou não compra, contratação ou não contratação. Eu acho que isso revela uma sensibilidade brasileira. E quando a gente olha, analisa esse assunto, que poucas vezes é referido, pouquíssimas vezes esse assunto é tratado em canais de televisão, veículos de comunicação, mostra o nosso perfil. O nosso perfil. E eu fico imaginando assim, fazendo uma recorrida pelas regiões, o que dizem? O baiano é simpático, o gaúcho é encantador, o paulista é um pouco mais fechado, mas isso é uma questão que demora rapidamente, se integra no relacionamento. Cada estado tem as suas características, mas no conjunto, suas peculiaridades. O dado que você trouxe de um número expressivo, de um percentual expressivo, que toma decisões a partir da boa receptividade, da boa educação, do bom entendimento que o outro lado tem em relação à sua solicitação, isso é positivo, isso nos enobrece. E olha que dado interessante, e eu diria que esse dado também é outra mina de ouro para o empresário que está nos escutando, para o empreendedor, seja o tamanho do negócio que você tenha. O consumidor quer bom relacionamento, quer atenção. A forma com que ele vai sentir a comunicação quando ele entra no seu estabelecimento ou quando ele precisa ligar, a emoção que ele vai sentir é o fator decisivo.
Vou dar um exemplo prático, e aí eu venho com um dado que é extremamente chocante para algumas pessoas, mas eu acredito que vai fazer a diferença e que pelo menos vai fazer vocês que estão nos escutando, né, escutando esses dados e essas pesquisas, porque pesquisa serve para isso. Não é para fazer um artigo, uma matéria bonita, não. Serve para a gente justamente entender esse movimento do consumidor brasileiro. E por mais que eu fique de olho nas pesquisas mundiais, eu trouxe hoje mais dados em relação ao Brasil. Então, por exemplo, ontem, né, nós estávamos voltando para a capital e ficamos um tempão parados no trânsito, né, eu e o César, em função de um acidente. Aí vou pegar esse exemplo. Houve um acidente de carro e aí, por exemplo, o condutor liga para a seguradora. Aí lá é um atendente frio, um atendimento frio. E aí, né, chama guincho, aquela coisa toda, daí o guincho também, né, o motorista já está estressado, aquela situação toda. O que acontece e o que deveria acontecer? Algumas empresas de seguro vão mandar um e-mail e vão, lógico, dar toda a assistência técnica sem uma comunicação empática. Mas o consumidor está muito mais preocupado com a forma que essa seguradora vai se comunicar com ele. Por exemplo, um exemplo diferente para a mesma situação. Alguém da seguradora liga para essa pessoa, que é cliente, que já está, sei lá, 10 anos renovando seguro, e diz: olha, eu estou ligando para saber como você está, como está a sua família. É bem diferente de você mandar um e-mail frio. Claro. É totalmente diferente. Claro. Bem apontado. Porque pessoas devem se preocupar com pessoas. E aí um detalhe muito importante. Essa pesquisa mostra que quando você faz isso, quando você tem um atendimento humanizado, empático, as pessoas, elas não ficam, por exemplo, pedindo desconto ou pedindo vantagem. Elas não se importam, e quase 60% desse consumidor que quer esse atendimento não se importa de pagar mais caro, desde que o atendimento seja empático, humanizado, desde a venda até o pós-venda. Concluo então que pequenos gestos positivos, educados, constroem grandes marcas. Com certeza, com certeza. E isso, Armando, não são rios de dinheiro ou investimento em alta tecnologia, é capacitação, é desenvolver na sua equipe, no seu pessoal, a melhor forma de você se relacionar com o seu cliente, de você se comunicar com ele, de você acolher ele de verdade, as necessidades, ou atender o que ele está solicitando, não com uma ligação fria, um atendimento frio. E aqui um detalhe muito importante, eu não estou falando do sentimento de amizade, eu estou falando do velho servir, que parece que a gente esqueceu. O desenvolvimento tecnológico permitiu que uma quantidade imensa da população mundial passasse a comprar pela internet. E quando o produto vem com algum defeito, nós temos comportamentos completamente diferentes entre um fornecedor e outro. Nos discorra um pouco sobre isso. É muito triste, né? Até faz poucas semanas eu vi uma moça que comprou um celular por uma rede gigante aí de e-commerce e chegou uma pedra dentro da caixinha. E aí ela foi, lógico, para as redes sociais, né, mostrando a caixa, né, abriu, enfim, e que mostrou a pedra e que a empresa não estava querendo devolver o dinheiro, né, porque a empresa disse que no centro de distribuição tinha saído a caixa com o aparelho e que em algum momento no trajeto. Então, assim, qual é a responsabilidade? Ou qual é o impacto disso? Ok, alguém no caminho roubou a compra,
e substituiu. Mas quem se responsabiliza? Ou a forma de comunicar ou de conversar, porque o consumidor e a empresa saíram no prejuízo, mas por que não dialogar, né? Ou talvez para produtos assim mais caros, a empresa, quem sabe, faz um seguro até chegar, conversa, né, com o consumidor, quem sabe vamos pagar um seguro para chegar de verdade a mercadoria até a sua casa. Então, assim, há inúmeras formas e o brasileiro, de um modo geral, é um povo muito criativo, né? Então, por que não ser criativo também para o bem e para ter lucro? Você levanta, divulga, interrompe a atividade do seu escritório para vir a um estúdio de televisão falar sobre esse assunto que diz respeito ao comportamento e à evolução da sociedade no sentido das boas relações, mas é um tema novo, mas é preciso acentuar. Empatia não é moda. Não é moda. Não, a empatia hoje, a comunicação empática é uma estratégia competitiva no mundo dos negócios. Porque a gente discorreu aqui de inúmeros dados, de inúmeros exemplos. As empresas que realmente conseguem capacitar os seus colaboradores, os seus líderes, para que consigam se comunicar de forma empática, poxa, metade da porcentagem dos clientes vão indicar e recomendar o serviço. Pensa que é um marketing mais do que gratuito, né? É um marketing que quantas pessoas hoje, né, nas suas lojas, nos seus comércios, pedem depoimentos de clientes, pedem avaliação de cliente. Hoje mesmo, né, eu recebi de uma loja para, você pode avaliar o atendimento? E aí eu acabei, né, há pouco falei que as pesquisas mostram exatamente o seguinte, que o consumidor que é bem atendido, acolhido, que ele tem um tratamento humano e empático, ele faz questão, ele mesmo faz questão de dar o depoimento de forma espontânea e recomendar o produto ou serviço. Então, vem justamente na contramão. Então, muitas vezes as empresas gastam fortunas, né, em campanhas publicitárias, mas dentro de casa ou o atendimento ao cliente, ele acaba sendo contraditório à imagem que a empresa quer passar. Então, eu diria assim, independente do tamanho da empresa, desculpa, Armando, independente do tamanho da empresa, tenham coerência na sua comunicação. A propósito de milhões, eu acessei há pouco o site da Câmara dos Deputados e encontrei um texto cujo título é Mota é Hugo Mota, presidente, contrata consultoria para melhorar comunicação e imagem da Câmara nas redes sociais. Aqui está o trecho inicial. A Câmara dos Deputados, presidida por Hugo Mota, contratou por R$4.970.000 uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas para modernizar a comunicação da casa nas redes sociais. O contrato assinado no início deste mês vale até agosto de 2026. A informação já foi divulgada pelo site, já está chegando aos outros sites. A contratação faz parte do esforço de Mota para melhorar a imagem da Câmara desgastada após a aprovação da PEC, da blindagem e a realização de manifestações em todas as capitais no fim de setembro contra a medida e contra a anistia aos condenados por golpismo, que também está em discussão na Câmara. Esta é a nota da Câmara dos Deputados. E eu que acompanho, interpreto a política, posso dizer que será dinheiro jogado fora. R$4.970.000 num país com tantas necessidades. Quer dizer, o invólucro não vai ajudar em nada o conteúdo, porque nós sabemos como é que age a maioria dos 513 deputados na Câmara. Tem algo que eu falo, quem eu atendi e quem convive comigo sabe, não adianta pintar a fachada da casa, arrumar o jardim, se dentro nós temos lixo acumulado, papel velho, velhos hábitos,
né? Velhos comportamentos, falta de respeito. Então, de nada adianta. Então, sempre o movimento é de dentro para fora. Então, a imagem, a reputação, empresas que cuidam de imagem e reputação, acho excelente, né? Todos os meus colegas da área, todas as comunicações, todas as áreas da comunicação são extremamente importantes, mas esse movimento tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro, porque senão não é autêntico, não é verdadeiro, e em algum momento o povo vai perceber. Sua Excelência, o presidente da Câmara, deve achar desprezível esse valor. Eu vou arredondar 4,97, 5 milhões de reais para uma casa, a Câmara dos Deputados, que por ano gasta 3 bilhões, aliás, por ter 50%, gasta 6 bilhões por ano. 6 bilhões a Câmara dos Deputados, 6 bilhões o Senado. E nós sabemos que isso se resolve, né? Resolve os assuntos de interesse pessoal, dos grupos que representam. Poucos se dedicam verdadeiramente à solução dos graves problemas de interesse público, e isso nós temos apontado aqui diariamente. Então eu olho com tristeza e desprezo o fato da contratação de uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas, não é porta de garagem, para modernizar a comunicação da casa nas redes sociais. Eu acompanho diariamente, com muito pouco prazer, nenhum prazer, mas dever de ofício, os sites da Câmara e do Senado. Não tomam jeito, ficam tratando. Na verdade, no fundo, eles me dão a impressão de serem vereadores, nada contra os vereadores, mas eles ficam tratando especificamente das questões do município ou dos municípios, do conjunto de municípios que os elegeu. E não olham para o todo, né? Para os gravíssimos problemas que o país enfrenta e que precisam ser resolvidos. E vão jogando de um governo para o outro e tal. Não é por menos que nós vamos fechar este ano com uma dívida pública batendo em 8 trilhões e 500 bilhões de reais. Uma dívida impagável que nós vamos transferir para o colo das futuras gerações. As futuras gerações que estão por vir merecem isso, merecem esse desprezo com o dinheiro público. É demais. É um absurdo, é caso de cadeia. Mas nós, cidadãos, nós precisamos gostar mais de política, porque aí a gente não deixa espaço para politicagem. Ah, sim. Então nós precisamos entender mais como funciona, não só em época de eleição, né? Claro, nós como jornalistas e todos os profissionais, todos. Ah, não me interessa por política, não gosto de política. Alguém vai gostar e vai conduzir conforme os interesses. Se vê na política a concretização de interesse, a política é a busca de soluções para os problemas que afetam as coletividades, sejam elas nos municípios, nos estados e no país como conjunto. Precisa haver interesse, participação, opinião, sem extremismos. Mas, não vou votar. Bom, mas alguém vai votar e vai escolher alguém que pode não vir a ser o melhor. E nós estamos aí há menos de um ano da próxima eleição, que vai ocorrer no dia 6 de outubro de 2026, um domingo. A Constituição diz que a eleição deve ocorrer no primeiro domingo de outubro de 2026, o primeiro domingo vai cair no dia 6. Estamos chegando ao final do programa, eu gostaria que você resumisse, o programa é resumindo, você resumisse aqui em um minuto o conteúdo tão valioso que você transmitiu, que, repito, poucas vezes são abordadas no que respeita a comportamento. Eu agradeço muito o convite para voltar ao seu programa. Agradeço muito a audiência também. Eu sei que vai ter repercussão, né? Porque o programa tem reprise e depois vai ficar disponível no YouTube. Então, o que eu peço assim é que vocês escutem de verdade, com intenção, para melhorar a comunicação, porque muitas vezes o empresário fica procurando a origem do problema. E muitas vezes a origem do problema está na forma
com que a equipe se comunica ou está na forma que a sua equipe atende o cliente. Está no relacionamento. Você focou na atividade privada. Já vou deixar alinhado aqui o convite para, numa próxima vinda, você tratar do relacionamento no setor público, que nos cobra impostos, que nós pagamos sabendo ou não sabendo. O Brasil é o país dos impostos indiretos e a retribuição, todos nós sabemos, né, quais são os problemas que a população, sobretudo a população mais carente, enfrenta. Então, a empatia no setor público é outra questão que eu nunca ouvi abordar. Você, se nos der a honra e a satisfação de, em uma próxima oportunidade, referir, será uma belíssima, extraordinária contribuição. Muito obrigado. Aprendi. Abraçar com as mãos. Abraçar com as mãos. Muito obrigado. Obrigada, Armando. Jornalista, mestre em comunicação, amiga Ana Paula Medjolar, amiga, aprendendo sempre com a Ana Paula. E agradeço a todos os que nos acompanharam. Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Sou Armando Burt e tenho um convite a fazer. De segundas a sextas-feiras, acompanhem pela TV Minuano, canal 525, o programa Resumindo, apresentado às 9 da manhã, às 5 da tarde e às 11 da noite. Resumindo é um modo direto de tratar assuntos de interesse público, os equívocos da política, a cobrança do uso correto do dinheiro dos impostos, a falta de transparência dos governos são alguns dos assuntos do programa Resumindo.